Muito bom dia, excelente quarta-feira, povo abençoado do Manhã de Paz. Eu sou o pastor Leandro Reis, estou aqui com vocês 7 e 7, sempre trazendo uma palavra de ânimo, de fé, encorajamento, paz, prosperidade. A gente fala de família, fala de finanças, fala de vida profissional, marketing digital, fala sobre situação geopolítica e econômica, mas entenda uma coisa, o assunto pode mudar, mas a base sempre é a mesma. Qual é a base, pastor? É o que a Bíblia diz sobre isso, qual é a opinião de Deus sobre isso. Eu não venho aqui trazer minha opinião, não. Eu venho aqui trazer a opinião de Deus e eu quero decretar esse mês de semana, quarta-feira, seja um dia muito especial e muito abençoado para cada um de vocês. Nós estamos numa série, hein? Vocês estão acompanhando? Quem está acompanhando aqui, hein? A voz do medo, a voz do menosprezo. Você está aprendendo que antes de vencer Golias, Davi precisou vencer vozes. Você aprendeu que uma voz gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um hábito, que gera resultados. Resultados bons ou maus vai depender da origem. Qual é a voz que você está ouvindo? Você aprendeu que não vale a pena dar papo para quem vem com a voz de menosprezo, porque no fundo é inveja incubada. É desviar mesmo, é não gastar energia. E hoje, hein? Qual é a voz que Davi teve que vencer? A terceira voz, 1 Samuel, capítulo 17, verso 33. Mas antes, deixa o seu like aí. Você sabe que essa aqui é uma obra de Deus, eu não cobro nada, não peço Pix, não tem link de Pix, não tem QR Code de Pix, não tem nada, eu venho aqui servir vocês. E a nossa recompensa é o seu like e você se inscrever no nosso canal. E o mais importante também é você pegar essa setinha que está aqui embaixo, uma setinha assim, uma meio curvadinha, vai passar, você para clicar aqui vai abrir um monte de ícone e vai aparecer o ícone do WhatsApp. Manda no grupo da célula, do GCA, no grupo da família, no grupo do condomínio, manda para 3, 4, 5 pessoas que são importantes para você e espalha essa semente. 1 Samuel, capítulo 17, verso 33 diz assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, porque tu ainda é um moço e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. A voz da impossibilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua vida alguém já parou de frente a você, depois de você abrir o seu coração, contar um sonho, contar um projeto, enfim, e essa pessoa disse assim: ih, rapaz, tem certeza? Ih, fulano, cuidado, porque às vezes você está contando, comunicando uma ideia, um sonho, um projeto, uma viagem, o próximo passo, a aquisição de uma casa, abertura de uma nova loja, uma filial, assim. Aí vem alguém, você não pediu opinião não, você está só compartilhando. Você não falou assim: fulano, eu quero te contar um negócio e queria saber a sua opinião. Você pediu opinião? Não. Mas quantas vezes na sua vida você, ao comunicar algo, vieram dar opiniões a você? Deixa eu te falar uma coisa, Gabriel. Eu gosto de opinião quando a opinião vem com... Ela tem que vir com combo. A sua opinião com uma pizza de calabresa e uma Coca Zero. E se for a pizza da família Braga... Alô, família Braga, acabaram de inaugurar a loja em Inoã. Os caras estão voando. Beijo, Rafinha. Beijo, Taice, Miguel e Davi. Deus abençoe a sua casa. Escute. Aliás, eu quero falar para os alunos e alunas aqui do Manhã de Paz. Não dê opinião a quem não te pediu opinião, gente. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Eu sou um pastor. E às vezes as pessoas vêm comunicar uma ideia para mim, eu ouço e falo: rapaz, tremendo. Conte com as minhas orações. Por mais que por dentro eu esteja assim, sangue de Jesus, velho. Olha onde esse cara vai. Eita!
Quando é alguém que eu tenho muita intimidade, eu falo assim, você já orou sobre isso? Você já pediu um sinal? Olha, conta comigo para orar com você sobre isso. Agora, emitir opinião dizendo não vai, não faz. E conheço 5 que fez e quebrou. Ó, semana passada eu estava falando com um cara que estava com a ideia igual a sua aí, ó, tá maluco, deu ruim, perdeu não sei quantos mil reais. Sua opinião não foi pedida, ela não deve ser emitida. Mas nem todo mundo é aluno do Manhã de Paz, né? Para ouvir isso aqui, que é um protocolo que te faz entrar e sair dos ambientes. Porque quem não tem protocolo, gente, até acessa mesas. Permanecer é outro assunto. E nem sempre quem acessa permanece. O que é mais difícil, Leandro? Acessar ou permanecer? Os dois. E às vezes, Gabriel, a pessoa ela investe tanto para acessar. E quando finalmente ela consegue acessar, ela não consegue permanecer. Por quê? Por falta de protocolo. Por falta de sabedoria. Sabedoria é a coisa principal. Então Davi foi comunicar ao rei. Rei, teu servo irá a essa peleja. Ele não pediu opinião. Ele foi fazer um comunicado. Aí vem o rei e diz assim, você não pode lutar contra ele. Porque você é só um menino. E ele, desde menino, é guerreiro e é campeão. Agora, sabe qual é o problema? É que essa opinião está vindo de Saul. E a pergunta que não quer calar é, onde Saul estava nesses 40 dias? Porque Saul também era valente. Ou, pelo menos, carregava essa responsabilidade como rei. E cadê você, Saul? Quer dizer que você é ligeiro na opinião, mas é procrastinador na atitude. E está lotado de Saul, gente, que para dar opinião são rápidos, mas para meter a mão na massa e fazer, eles não estão ali. E esses são então aqueles que carregam as vozes da impossibilidade. Olha aqui, ó, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Escreve aqui, ó, Deus me deu o espírito de fortaleza. Eu tenho uma chave aqui para interpretar esse texto muito poderosa. A fortaleza, porque Paulo está escrevendo a Timóteo, né? Essa carta a Timóteo. E qual era o que é que Paulo tem de imagem quando ele fala fortaleza? Ele tem imagem os castelos, os palácios reais que ele teve o privilégio de acessar. Eram construções que nos dias de Paulo, suas paredes iam entre 80 centímetros de largura até 1,5 metro ou mais, de pedra bruta construída uma em cima da outra. E que muitas vezes eram construídas em cima de montanhas rochosas. Aí Paulo diz assim, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Por quê? Numa fortaleza, Gabriel, o que está fora não entra. Pega, se eu tivesse com a caneta aqui, eu ia canetar você aqui, ó. Pega isso aqui, Paulo está dizendo assim, ó, Deus nos deu o espírito de fortaleza. Por quê? Porque o que está fora não acessa o que está dentro. A não ser que as portas sejam abertas. O que Paulo está querendo dizer para nós é que nós temos que conservar a nossa mente. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Agora, olha que coisa linda aqui, que dá vontade de comer a Bíblia, velho. Por isso eu entender o Lucinho de vez em quando, que ele comeu a Bíblia. É doido, né? Mas olha, ele é tão gostosa. Porque o mesmo Paulo que diz que Deus nos deu o espírito de fortaleza, é o Paulo que chama a gente de vaso de barro. Opa, calma aí. Ô Paulo, senta aqui. Apóstolo Paulo, senta aqui do meu lado. Vamos fazer esse podcast aqui, Paulo. Me explica. Ou eu tenho o espírito de fortaleza, ou eu sou vaso de barro. Paulo estava equivocado?
Ele falou uma coisa por uma emoção, outra coisa por outra emoção? Não, senhor. Não, senhora. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte, sobre os enfrentamentos da vida, Deus nos deu, não foi espírito de temor nem de covardia, mas espírito de fortaleza. Porque o que está fora não acessa o que está dentro, e o que está dentro não será perdido para o que está fora. Conserva o que Deus te deu. Agora, no tocante à adoração, perante a Ele, aí nós somos vasos de barro. Na guerra, espírito de fortaleza. Na adoração, propósito de Deus, vasos de barro. Nota essa frase aqui tremenda, impossível. É apenas uma opinião, é a sua impossibilidade. E não significa que a sua impossibilidade também seja impossibilidade para mim. Outra coisa, impossível é uma palavra grande que pessoas de mente medíocre usam para justificar a sua pequenez. Vou falar de novo. Impossível é uma palavra grande que pessoas de mente pequena usam para justificar, pessoas de mente medíocre usam para justificar a sua pequenez. E A.W. Tozer, célebre teólogo, diz o seguinte, um homem que teme a Deus, nada mais teme. De sorte que a voz da impossibilidade, por mais que viesse de um rei, Saul, não foi capaz de contaminar o que estava dentro de Davi, por mais que ele fosse um menino. Posso dar um conselho? Você está gostando desse conteúdo? Antes do conselho, deixa um joinha aqui, dá o like aqui, ó, e se inscreve no canal e ativa o sininho, gente, para você não perder o nosso conteúdo. Mas eu quero te dar um conselho para nós terminarmos essa aula de verdade. As vozes de impossibilidades virão por muitos vieses, por muitas vias. Uma feita, o capitão do navio onde Paulo estava não ouviu a direção que Paulo deu. Um vento euraquilão estava prestes a tomar o navio, arrastando-o para um recife de corais e despedaçá-lo. Só que o anjo do Senhor disse, o navio vai se perder, mas as vidas serão preservadas. O que seria uma impossibilidade? Num temporal que despedaça o navio, vidas serem preservadas, mas Deus cumpriu o que disse. Deus cumpriu o que disse. É o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que guardou Daniel na cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. E é o Deus que vai guardar a sua mente e o seu coração, imunizando você. É uma vacina celestial de toda a voz de impossibilidade, em nome de Jesus. Fez sentido para você essa aula? Você precisava ouvir isso aqui? Você conhece alguém que precisa ouvir isso aqui? Pega a setinha, manda para essa pessoa. Abençoa ela também. Porque amanhã eu estarei de volta, trazendo para você a quarta voz que você precisa vencer antes de vencer o gigante. Agora entenda uma coisa, nem a voz do medo, nem a voz do menosprezo, nem a voz da impossibilidade parou Davi e não vai te parar também. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz, agora aqui no YouTube, de segunda a sexta, às 7h, 7 da manhã. E não se esqueçam, querendo Deus, estou de volta amanhã. Deus tem mais.